E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história... Eu acho que eu já postei alguma semelhante com ela no outro canal. Eu não me lembro, gente, é muita história e conforme eu tô postando, eu tô apagando. Mas eu acredito que essa eu tenha apagado já de lá. Então eu tô postando outra história de outro ponto de vista, tá? Vai ter algumas coisinhas diferentes. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipar o vídeo. Para quem não sabe, ipar é assim: você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça 3 vezes na semana e essa é uma ferramenta que o YouTube dá para você, telespectador, mostrar que gosta dos canais, tá? Eu já quero deixar claro, gente, que a história é totalmente fictícia. Ela foi traduzida de um site coreano ou chinês, então ela vai ter várias coisas diferentes. Eu confesso que eu alterei algumas coisinhas, mas se eu mexesse muito, aí mudaria totalmente a história. Então, vamos ter paciência. Se o seu coração palpitar aí de ódio do protagonista, conta até 5, conta até 10. Se não passar, conta até 20, que a raiva vai diminuir, tá bom? Eu espero que vocês gostem da história, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Um beijo e tchau. Não se esqueça, a história é fictícia. Em um casamento grandioso, cheio de convidados, Lorenzo de repente caiu da plataforma alta e bateu a cabeça. Quando acordou, já tinha me esquecido. Eu era o homem mais rico de Nova York na minha vida passada. Minha esposa era Vanessa, declarou. Ele me empurrou para o lado e puxou Vanessa, a pobre estudante bolsista que eu patrocinei, para seus braços. O médico o diagnosticou com um transtorno dissociativo de identidade induzido por estresse. Porque Lorenzo teimosamente se recusava a se casar comigo, me tornei motivo de piada em Nova York. Meu pai me mandou para a França durante a noite para escapar das fofocas. 5 anos depois, em uma conferência de negócios com investidores estrangeiros, encontrei Lorenzo novamente. Ele realmente se tornou o homem mais rico de Nova York. Com Vanessa agarrada ao braço dele, maquiada e com roupas de grife, ele me olhava com um desprezo arrogante. Dana, já se passaram 5 anos. Não me diga que você ainda está presa na fantasia de eu me casar com você? Fiz um voto para a Vanessa por 3 vidas, mas se você realmente não conseguir deixar isso para trás, posso te aceitar como assistente pessoal. Você poderia até ser uma substituta da Vanessa. Não pude deixar de rir. Um simples magnata da cidade ousa oferecer o cargo de assistente pessoal para a princesa da família real francesa? Ele claramente estava brincando com fogo. Nesse momento, um par de gêmeos correu de longe. Mamãe, meu irmão pegou meu sorvete! Lorenzo congelou ao ver os 2 bebês idênticos de olhos verdes. Sua expressão escureceu instantaneamente. Dana, você realmente foi para o exterior e ficou com um homem estrangeiro? Você até deu à luz bastardos? Ele agarrou Aaron pela gola e o jogou de lado com força. Aaron foi mimado pela avó, pelo pai e pelo tio desde o nascimento. Ele nunca tinha sofrido tanta humilhação e imediatamente começou a chorar, segurando as lágrimas. Vanessa se encolheu nos braços de Lorenzo como uma videira sem ossos, os dedos deslizando pelo peito dele enquanto murmurava. Loren, ele é só um vira-lata. Quem sabe que tipo de vírus ele pode estar carregando? Você é nobre demais para sujar as mãos. Enquanto falava, levantou a mão e deu um tapa no rosto de Aaron. Seu desgraçado, me diga, quem é seu pai, vira-lata? Corri para frente para bloquear o tapa. Caiu no meu ombro em vez disso. Furiosa, respondi bruscamente. Não ouse ir longe demais. Você sabe quem ele é antes de lançar insultos e levantar a mão para ele? A comoção imediatamente atraiu uma multidão. Não é a filha da família Vaughan que Lorenzo rejeitou naquela época? Ela o seguiu até aqui? O olhar desdenhoso de Lorenzo pousou nas minhas roupas simples e casuais. Ele zombou. Dana, é assim que sua vida ficou patética desde que me deixou? Seu homem selvagem nem comprou uma roupa decente para você? Ele continuava tão arrogante e egocêntrico quanto sempre. Mas depois de 5 anos, vendo aquela cara convencida de novo, não senti nada, apenas calma. Hoje, só trouxe as crianças mais cedo porque elas imploraram para vir buscar balões. Charles ainda estava em conversas com o prefeito sobre uma possível parceria. Lorenzo, vendo meu silêncio, apertou Vanessa e zombou com orgulho. Se você quer que eu olhe para você de novo, pelo menos tente ser tão bonita e sedutora quanto Vanessa. Vestida como mendiga, mesmo que tentasse me seduzir, eu te acharia imunda. Quem sabe que saliva de outro homem já tocou nessas roupas? Antes que eu pudesse responder, Vanessa interveio docemente. Loren, não fale assim da Dana. Ela me apoiou no passado. Já que ela ainda é tão devota a você, por que não simplesmente aceitá-la? Se ela estiver suja, sempre pode tomar mais alguns banhos. Não importa o quanto ela lave, ela ainda fede, disse Lorenzo, rindo enquanto mordia o lábio de Vanessa. Você é a única que eu sempre quis provar. Ela soltou um grito tímido de protesto fingido. Você é tão mau. Franzi a testa com nojo enquanto a náusea subia na minha garganta. Vanessa se agarrou a Lorenzo como uma videira parasita e me lançou um olhar convencido. Dana, eu sei que você me ajudou com meus estudos e despesas de vida, mas você deveria entender. O amor verdadeiro não é algo que dinheiro pode comprar. Lorenzo nunca te amou. Não importa como você o persiga, não adianta. Você deveria agradecer por ele estar disposto a te aceitar como assistente pessoal.
Lorenzo me olhou com desprezo. Você deveria estar feliz que a Vanessa até permite que você me veja todos os dias. Vá em frente, ajoelhe-se e agradeça pela generosidade. Alguns pequenos empresários ao redor dele imediatamente entraram na conversa para elogiá-lo. Ah, o Sr. Nichols e a esposa dele estão te mostrando tanta misericórdia, deixando você ficar ao lado deles. Você deveria se ajoelhar e mostrar sua gratidão. Melhor servir o senhor Nichols como assistente pessoal do que acabar se vendendo para algum velho por aí. Sr. Nichols, você deveria levá-la a examinar primeiro. Quem sabe que tipo de doenças ela pode estar carregando? Olhei para Lorenzo friamente. Ele e eu já fomos noivos de uma poderosa aliança familiar. Embora não estivéssemos loucamente apaixonados, crescemos como namorados de infância, nos conhecendo por dentro e por fora. Aos 18, Lorenzo se ajoelhou diante de mim com um buquê de flores e disse que eu era com quem ele queria envelhecer. Eu esperava ansiosamente para me casar com ele de todo o coração, mas então ele se apaixonou exatamente pela garota que eu estava patrocinando. Ela passou por muita coisa, disse ele. Ela não tem ninguém. Ela precisa de alguém para cuidar dela. Ele até se jogou de um palco de casamento de 3 metros de altura só para fingir aquela bobagem de reencarnação, fingindo ter perdido a memória. Fui tola o suficiente para acreditar que ele realmente tinha sofrido uma lesão cerebral. Do exterior, enviava cartas de conforto todos os dias e procurava especialistas de renome mundial para tratá-lo. Então, um dia, Vanessa me enviou uma gravação de voz. Lauren, você bateu a cabeça por mim e mentiu para a Dana, dizendo que perdeu a memória. Me sinto muito mal. Se eu soubesse, teria te dito para simplesmente casar com ela. Por você, eu faria mais do que bater a cabeça. Morreria sob você se quisesse. Você é tão doce, tão macia, enquanto a Dana é como um peixe morto. Ela nem está em condições de arrumar sua cama. Olhe só para as cartas que ela me manda, se rastejando, grudando em mim. Como ela é tão mão de vaca, quando casarmos, vou dizer que recuperei minha memória e vou fazer dela nossa barriga de aluguel. Assim te poupa da dor da gravidez. Lauren, você é tão mal. O que eu posso fazer? Se você engravidar, não posso te tocar por 10 meses. Isso vai me matar. Ela é só um lixo mesmo. Melhor usá-la. Afinal, ela é obcecada por mim. Então veio o som de gemidos, completamente sem vergonha. Meu coração apertou. Então, essa era a verdade por trás de nossas 2 décadas de infância compartilhada? Nossos anos de amizade não se comparavam nem a algumas noites de desejo. Enquanto as pessoas ao redor zombavam de mim e o bajulavam, os olhos de Lorenzo brilhavam com satisfação convencida. Levantei o queixo e disse friamente. Lorenzo, arrume outra assistente pessoal. Já sou casada. E tenho filhos gêmeos. Com isso, a multidão finalmente olhou para os 2 meninos claros e gordinhos e congelou em silêncio atônito. Lorenzo franziu a testa, claramente impaciente. Você realmente teve filhos? Quem é o pai? Um bandido? Um andarilho? Não me diga que você arrastou umas crianças aleatórias só para fazer um ponto. Ainda tenho aquelas 48 cartas de amor que você me enviou do exterior. Você espera que eu acredite que teve coragem de se casar com outra pessoa e ter filhos dele? Você acha que eu realmente ficaria com ciúmes? Pensei um momento, então tirei calmamente uma relíquia de família da linhagem Charles. Um anel com uma grande esmeralda. Meu marido é o príncipe Charles da França, não algum bandido ou playboy, mas o irmão mais novo do próprio rei Carlos, intuei friamente. Qualquer um com o menor conhecimento de assuntos globais sabia. Charles era o irmão mais querido do rei, controlando o comércio internacional e o comércio exterior. Nos últimos 4 anos do nosso casamento, ele me encheu de carinho, mas pela minha segurança, nunca permitiu que minha identidade fosse revelada. Vanessa finalmente se endireitou, arrancando o anel da minha mão. Realmente tem uma flor de íris gravada nele, e um pequeno brasão real. Ela zombou. Você está tentando dizer que só por isso, você é a princesa da França? Bem, então vou fazer alguns desses também. Talvez 10 ou 8. E começar a me chamar Sua Alteza Real, Rainha da França. Israel Reddit. As palavras de Vanessa fizeram a multidão cair em risadas, seu rosto brilhando de orgulho. Dana, você enlouqueceu sonhando em se casar com o homem mais rico de Nova York? Agora você ainda inventa histórias sobre casar com um príncipe? Você sabia que nem mesmo Lauren tem as qualificações para encontrar o príncipe Charles cara a cara? Ele soube que o príncipe estava visitando Nova York e implorou ao prefeito por uma apresentação 6 meses antes. Ele tem colecionado tesouros raros de todo o mundo só para ter a chance de impressioná-lo. Ouvi dizer que o príncipe mima tanto a esposa que até gastou 100 milhões em leilão pelo colar da rainha para presenteá-la. E você ousa inventar mentiras tão absurdas, manchando o nome do príncipe? É porque você tem ciúmes de o Lauren não te querer? Você está tentando sabotar a grande oportunidade dele? No momento em que suas palavras terminaram, a expressão de Lorenzo escureceu. Sem aviso, ele me deu um tapa forte no rosto, me fazendo cair no chão. Sua miserável imunda. Não achei que você pudesse ser tão maldosa. Só para saciar seu ciúme doentio, você está disposta a me destruir assim? O príncipe Charles é nobre. Por que ele tocaria em um lixo como você? Vanessa se agarrou a Lorenzo, sua voz carregada de preocupação. Lauren, sua ex-noiva está tão com ciúmes que finge ser a princesa. Se o príncipe descobrir, pode achar que você tem mau gosto. Ele ainda estaria disposto a trabalhar conosco depois disso? Imitar realeza. Que piada. Olhei para Vanessa, que um dia se encolheu como um coelho assustado. Não me lembro de quando ela trabalhava como garçonete em um hotel. Certa noite, um hóspede bêbado tentou arrastá-la para o banheiro. Ela quase perdeu tudo. Por pena dela, uma órfã sem ninguém, intervim. Ofereci pagar a mensalidade e as despesas de moradia dela, para que pudesse focar nos estudos. Eu a tratava como uma irmã,
comprava roupas para ela, a convidava para morar na minha casa e jantar na minha mesa. Naquela época, Lorenzo me avisou: "Você é muito sensível. Pessoas pobres podem ser inseguras e vingativas. Não acabe criando uma cobra." Mas agora ele acreditava em cada palavra venenosa que saía daquela boca de cobra e me insultava como se eu não fosse nada. Lorenzo de repente me chutou forte na barriga. "Te deixei indulgência por tempo demais, deixando você se fixar em mim. Mas hoje é hora de você aprender seu lugar. E desistir." Ele me puxou pelo cabelo e me deu 2 tapas no rosto. Talvez percebendo que aquilo não parecia bom para um homem do seu status, ele parou e se virou para Vanessa. "Vanessa, a Dana não costumava mandar em você só porque tinha dinheiro? Te fez lavar a própria roupa, massagear os pés? Hoje seu marido está do seu lado. Vai lá, se vinga." Ele me empurrou de novo, me prendendo para que ela pudesse atacar. Vanessa hesitou no início, mas então seus olhos brilharam de alegria. "Dana, por que você viveu tão alta e poderosa? Por que você dava ordens em mim? Sou mais inteligente que você, mais bonita que você. Então por que você teve uma vida privilegiada enquanto eu tive que implorar por restos?" Com isso, ela desferiu vários tapas violentos no meu rosto. Minhas bochechas queimavam de dor lancinante. Aaron e Arthur, meus filhos gêmeos, ficaram congelados de choque. Nunca tinham visto violência assim. Desde o nascimento foram cercados de amor e cuidados. Esse era o primeiro contato deles com a brutalidade. Eles caíram em lágrimas e se jogaram em mim chorando. "Mamãe!" Vanessa agarrou Aaron e deu 2 tapas em suas bochechas antes de jogá-lo no chão como se não fosse nada. Lorenzo agarrou Arthur e o chutou para o outro lado da sala. "Canalhas imundos! Mandem eles para um orfanato depois." Arthur se encolheu no chão de dor, soluçando. "Mãe!" Os meninos começaram a rastejar até mim, avançando lentamente com gritos desesperados. Mas os espectadores apenas zombavam. Alguns chutaram as crianças como se fosse diversão. Um homem puxou Arthur pelos cabelos. "Ora, ora! Olhos verdes? Acho que o desgraçado é estrangeiro. Aposto que o pai é um francês." Então, ele o jogou de lado como se não fosse nada. Lorenzo franziu o nariz em nojo e desferiu outro chute brutal no pequeno corpo de Arthur, lançando-o para longe. O pequeno corpo de Arthur colidiu com a torre de champanhe. Num instante, a pirâmide de flautas de vidro desabou. Cacos de cristal choviam ao seu redor. Ele ficou paralisado por um momento. Depois desabou lentamente, o sangue se espalhando pelo rosto. Um grito escapou da minha garganta. "Arthur!" Lutei para rastejar até ele, desesperada para segurá-lo nos braços. Arthur tentou levantar a cabeça, os olhos procurando os meus. Então seus bracinhos caíram, e ele ficou imóvel no chão. Lorenzo pisou nas minhas costas, esfregando o calcanhar na minha cintura com desprezo. "Tudo isso por causa de uma criança bastarda? Se você for sem vergonha para aprender a lição, vou garantir que aprenda hoje." Ele se virou para Vanessa e ordenou friamente. "Despe-a." "Ela quer seduzir homens? Que todos vejam que tipo de sujeira ela é." Ele me puxou pelos cabelos e me obrigou a ficar de pé, deixando-me apenas de roupa íntima, exposta à multidão. Ele beliscou a carne da minha cintura, a voz zombeteira. "Nojento. Olhe só para esse corpo." "E você diz ser uma princesa real? Até eu sinto repulsa." Vanessa cravou as unhas na minha pele, beliscando forte a cada palavra. "Estamos fazendo isso para o seu próprio bem, Dana. Talvez agora você aprenda um pouco de vergonha. Talvez você pare de agir tão arrogante." Meus braços e meu peito estavam cobertos de hematomas roxos. Meu rosto parecia estar em chamas, inchado e latejando de dor. Pelos olhos quase fechados, ainda conseguia ver Arthur deitado imóvel. Eu não me importava com a própria humilhação. Só tinha um pensamento. Eu precisava salvar meu filho. "Lorenzo", implorei. "Arthur é realmente filho do príncipe Charles. Por favor, você tem que salvá-lo. Se algo acontecer com ele, toda Nova York vai pagar o preço." Em vez de suavizar, a fúria de Lorenzo explodiu. Ele pegou uma cadeira próxima e a esmagou contra o meu corpo. "Você simplesmente não vai desistir, vai? Ainda usando aquela criança bastarda para arrastar Sua Alteza para baixo? Sua mentirosa imunda. Hoje vou te dar uma lição que você nunca vai esquecer." A cadeira se estilhaçou contra minha perna com um estalo ensurdecedor. Uma dor aguda me atravessou, e minha visão ficou turva. Arthur estava inconsciente enquanto Aaron soluçava, me chamando. Caí de joelhos na frente de Lorenzo, batendo a testa no chão repetidas vezes. "A culpa é toda minha." Chorei. "Eu nunca deveria ter te querido. Eu era tola. Por favor, só salve meu filho." Ele me chutou de lado com nojo. "Agora você está arrependida? Agora você está envergonhada? Você acha que implorar como um cachorro vai resolver isso?" Balancei a cabeça freneticamente. "Eu nunca mais vou fazer isso. Por favor, pelo bem da nossa amizade passada, salve-o." Lorenzo deu um riso gelado e tirou o celular devagar, como se finalmente fosse pedir ajuda. Mas Vanessa arrancou o aparelho da mão dele. "Loren, por que salvar um desgraçado?" ela disse docemente. "Se o príncipe ouvir que alguém está fingindo ser seu filho, e você ajudou, ele vai pensar que você está envolvido no golpe. Ele nunca vai te perdoar." Os olhos de Lorenzo escureceram. Ele a puxou para seus braços. "Amor, você tem razão. Não podemos arriscar esse tipo de problema." O sangue ainda escorria da testa de Arthur, acumulando-se no chão de mármore. Meu coração apertou de medo. Virei e segurei a saia de Vanessa. "Vanessa, não importa o que você pense de mim. A criança é inocente. Estou implorando, por favor. Salve-o. Eu me ajoelho. Faço qualquer coisa. Por favor." Vanessa sorriu maliciosamente e segurou meu queixo. "Agora você sabe implorar? Cadê aquela princesa arrogante de Nova York agora? Olha só você, rastejando como um cachorro de rua. Patética." Eu sabia que ela não pararia até me humilhar completamente. O desespero me consumiu.
Caí no chão, balançando a cabeça como um cachorro. Você tem razão, senhora Nichols, consegui dizer entre lágrimas. Eu não sou nada além de um cachorro, uma mulher imunda e sem valor. Por favor, estou implorando, me ajude. Vanessa soltou uma risada baixa e satisfeita. Oh, meu, a princesinha de Nova York agora é meu animal de estimação? Que honra! Lorenzo também riu. Vanessa, você sempre nasceu nobre e bonita. Foi o destino que te colocou entre a classe mais baixa. Mas logo você será a mulher mais poderosa do país. Finalmente satisfeita, Vanessa pegou uma perna quebrada de cadeira. Um prego longo e enferrujado saía da ponta. Dana, disse ela com alegria maliciosa, corte esse seu rostinho bonito agora, e eu chamo uma ambulância para seu filho. Ela jogou a perna da cadeira aos meus pés. Encarei o prego de ferro. Então olhei para os sorrisos triunfantes ao meu redor. Alguém na multidão murmurou, incapaz de suportar. Senhor Nichols, já chega. Se o príncipe chegar e ver isso, não vai ser bom para ninguém. Vanessa bufou. Você não sabe como a Dana realmente é. Ela se joga em qualquer homem rico. Estou fazendo isso pelo bem dela. Sem aviso, ela avançou e pressionou o prego na minha bochecha. Uma dor aguda atravessou meu corpo. Sangue jorrou instantaneamente. Um suspiro percorreu a multidão. Isso é profundo. O rosto dela está arruinado. Mas Vanessa não terminou. Sua expressão se torceu de crueldade enquanto levantava o prego novamente. Fechei os olhos em desespero. Charles, quando você vai chegar? Por favor, salve nosso filho. De repente, as portas duplas se abriram com um estrondo. Uma voz poderosa ecoou pelo salão, silenciando a multidão. Sua Alteza Real, o príncipe Charles chegou! Todas as cabeças se voltaram rapidamente para a entrada. Um homem alto e marcante entrou. Sua presença impunha silêncio. Ele usava um fraque preto impecável, gola dourada, gravata borboleta branca e uma camisa branca perfeitamente passada. Nenhum detalhe parecia fora do lugar. Seu cabelo era dourado, loiro, levemente ondulado e naturalmente bagunçado. Seus olhos eram de um verde profundo e luminoso, quase hipnótico. Um ar de nobreza emanava dele, tão intenso que fazia as pessoas baixarem o olhar sem perceber. Lorenzo atravessou rapidamente a multidão até a frente, com o rosto ansioso e servil. Sua Alteza, bem-vindo a Nova York! Ele exclamou, estendendo as duas mãos. Eu sou Lorenzo Nichols. Em nome da comunidade empresarial da nossa cidade, permita-me estender nossa mais calorosa recepção. O príncipe Charles olhou para as mãos estendidas e apertou-as brevemente, retirando-se em seguida. Sua expressão permaneceu indecifrável. Lorenzo sorriu como se tivesse ganho na loteria, a voz cheia de empolgação. Vossa Alteza, preparamos um presente em homenagem à sua chegada. Se lhe agradar, talvez depois do banquete possa nos honrar visitando minha humilde residência? Os olhos de Vanessa brilhavam de ganância. Ela observava Charles como uma mulher faminta diante de um banquete. Então, com uma voz doce e calculada, apresentou-se. Vossa Alteza, já que você é novo em Nova York, se houver algo no seu dia a dia em que tenha dificuldade de se adaptar, eu estaria mais do que disposta a ajudar. Eu poderia ser sua assistente pessoal, atender às suas necessidades e garantir que se sinta em casa. Sem se importar com a multidão, ela estendeu a mão, tentando entrelaçá-la na dele. A expressão do príncipe Charles congelou. Seu olhar ficou glacial, afiado como lâminas. Com um movimento rápido, ele afastou a mão de Vanessa. Ele se virou para o prefeito ao lado e falou em tom frio. Todas as mulheres da sua cidade são sempre tão ousadas assim? O rosto do prefeito ficou vermelho de vergonha, e ele abriu a boca para repreender Vanessa. Mas naquele instante, um som agudo de metal tilintando ecoou aos pés deles. Charles e o prefeito olharam para baixo. Um anel de ouro com esmeralda havia parado diante de seus sapatos. Tinha caído da mão de Vanessa. Ela o havia roubado de mim, e ao tropeçar, deixou-o cair ali, à vista de todos. O príncipe Charles encarou o anel com uma expressão confusa. Em seguida, abaixou-se para pegá-lo. No instante em que o examinou de perto, sua expressão mudou drasticamente. Num movimento súbito, ele agarrou Vanessa pelo braço e a puxou para frente, como se ela não pesasse nada. Onde você conseguiu esse anel? Ele exigiu friamente. Vanessa, ainda sem entender a gravidade da situação, piscou com os olhos marejados, fingindo inocência. Vossa Alteza, você está me assustando. Eu não fiz nada. Israel Reddit. Ela tentou tocar suavemente a mão dele, em um gesto falso de delicadeza. Mas os olhos verde esmeralda de Charles escureceram, assumindo um tom profundo e tempestuoso. Eu reconhecia aquele olhar. Era a calma antes da tempestade mais perigosa. Sem aviso, Charles a ergueu com uma única mão, como se não tivesse peso algum. Fale! Finalmente percebendo o perigo, Vanessa começou a entrar em pânico. Sua voz tremia enquanto gaguejava. Este anel, eu tirei de uma mulher suja. Ela é só uma mulher exausta que ninguém quer, dizendo ser sua consorte e arrastando dois pequenos desgraçados que ela diz serem seus filhos. Eu não suportava a arrogância dela, então dei uma lição. Ela precisava saber que seu nome não é algo que uma prostituta como ela pode sujar. Prostituta? Dois desgraçados? Charles repetiu, a voz baixa e perigosa. Seus dedos se fecharam ainda mais sobre o anel, e seu rosto escureceu a cada segundo. Mas Vanessa, ainda alheia à tempestade que havia desencadeado, continuou. Lorenzo, por sua vez, esfregou o rosto de forma desajeitada. Uma mulher que antes ele julgava refinada, agora desabafava sobre prostitutas e bastardos diante de um príncipe estrangeiro. Pela primeira vez, ele começou a questionar seriamente suas escolhas. Vanessa servia para duas coisas: charme e conveniência. No entanto, além disso, ela não oferecia nada a ele.
Se Dana estivesse nessa posição, nunca teria lançado palavrões em público, muito menos se agarrado a um príncipe estrangeiro como uma cortesã. Ela sempre soube o momento certo e o decoro. E apesar de todos os boatos, nunca fora associada a nada sujo ou impróprio. Enquanto as expressões ao redor mudavam, Vanessa permanecia completamente perdida. Ela continuou com tom satisfeito. Não se preocupe, Alteza. Eu já a puni profundamente. Ela nunca mais vai ousar falar seu nome. Eu cortei o rosto dela. Ela não vai seduzir ninguém agora. E quanto àquele desgraçado, ele bateu a cabeça na torre de champanhe e provavelmente não vai sobreviver. Ela sorria orgulhosa. Todo mundo aqui viu. Eles podem testemunhar por mim. Seus olhos animados varreram a sala, mas tudo o que encontrou foram cabeças baixas e olhares desviados. Ainda assim, ela não percebeu. Agarrando-se ao braço de Lorenzo, acrescentou. Não é verdade, Loren. Aquela vadiazinha merecia. Como ela ousa sequer sonhar em seduzir o príncipe Charles? O rosto de Lorenzo havia se tornado de um cinza doentio. Anos de experiência lhe diziam que aquilo havia saído completamente do controle, e o pânico crescia em seu peito. Pela primeira vez, um profundo nojo e uma raiva contra Vanessa começaram a surgir dentro dele. Se não fosse por ela, ele nunca teria tratado Dana daquele jeito, nem teria passado tamanha vergonha diante da realeza. Calha a boca! Ele disparou, irritado. Vanessa ficou surpresa, o sorriso vacilando. Fez um bico. Loren, eu fiz isso por você. Você realmente quer ser arrastado por aquela? Então ela se virou novamente para o príncipe Charles, com um sorriso malicioso. Vossa Alteza, só puni uma mulher que ousou manchar seu nome. Sou uma pessoa simples. Não me importo com ouro ou joias. Afinal, meu noivo é o homem mais rico de Nova York. Espero que cuide bem dele no futuro. E quanto àquela prostituta, cortar o rosto dela foi fácil demais. Devíamos ter quebrado as pernas dela e jogado na rua para lidar com o sem-teto. Lorenzo quase desmaiou de choque. Como uma mulher podia ser tão cruel e depravada? O rosto de Charles agora estava tomado pela raiva. Seus olhos, antes verdes, haviam escurecido completamente. Com a palma da mão do tamanho de um leque, Charles deu um tapa forte no rosto de Vanessa. Vanessa, para onde você levou minha esposa? Vanessa levou a mão ao rosto em choque, olhando para ele incrédula. Vossa Alteza, como eu saberia quem é sua esposa? Eu apenas puni uma imunda. O salão de banquetes caiu em um silêncio atônito. Todos ficaram pálidos e trocaram olhares horrorizados. Finalmente, alguém teve o bom senso de se mover, e logo um caminho se abriu pela multidão. Charles estava a poucos metros de mim, mas eu nem tinha forças para levantar a cabeça. Deitada de bruços no chão, com sangue se acumulando sob mim, estendi a mão trêmula em direção ao som da voz dele. Minha voz era fraca, quase um sussurro no meio do caos. Charles, Charles, salve nosso filho. Seus olhos se arregalaram de choque ao avançar, a descrença estampada no rosto. Uma figura ensanguentada jazia à sua frente. Minhas roupas estavam em farrapos, restando apenas as peças íntimas para me cobrir. Meu cabelo grudava no rosto em tufos embaraçados de sangue. Com mãos trêmulas, Charles afastou delicadamente meu cabelo. Apenas para encontrar um corte profundo atravessando metade do meu rosto, a carne aberta ainda sangrando. Forcei-me a levantar a cabeça, e o movimento fez lágrimas e sangue escorrerem pelo meu rosto. Charles. Arthur. Salve, Arthur! Charles me pegou nos braços e soltou um rugido de fúria. Ele chutou uma mesa de banquete, sua voz ecoando pelo salão. Carl, Jessica, derrubem-nos! Instantaneamente, dezenas de guardas armados avançaram. Não para atirar, mas para usar seus rifles como cacetetes. Com força brutal, começaram a espancar Vanessa e Lorenzo, que gritavam e rolavam no chão, implorando por misericórdia. Enquanto isso, o velho mordomo havia encontrado Arthur e o embalava firmemente. Jovem mestre, por favor, acorde. Perdoe este velho servo por chegar tarde. Uma equipe médica correu até mim com equipamentos. Em poucos instantes começaram a desinfetar minhas feridas, estancar o sangramento e me conectar a monitores. Arthur já havia sido colocado em uma maca, onde o atendimento de emergência começou imediatamente. Em minutos, uma sala de cirurgia improvisada e estéril foi montada. Vanessa e Lorenzo ainda eram espancados, ensanguentados e em desespero. Mas Vanessa, ainda agarrada à própria loucura, gritava enquanto tentava rastejar em direção a Charles. Vossa Alteza, não se deixe enganar por essa mulher. Ela é um lixo. Na escola ficou com dezenas de homens. Como ela poderia ser digna de você? Ela é só uma raposa. Aquele filho dela pode ser de qualquer homem aleatório. Ela está te enganando. O rosto de Lorenzo estava agora horrivelmente pálido. Minha identidade havia sido confirmada. Eu realmente era a consorte de um príncipe europeu. Ele não conseguia acreditar. Tudo tinha mudado. E aquelas cartas que eu escrevia, oferecendo conforto, encorajamento, cuidado, agora pareciam irreais. Na verdade, eu não sabia a verdadeira identidade de Charles naquela época e acreditava que Lorenzo realmente amava Vanessa. Eu só queria deixá-lo ir em paz, dar minha bênção. Eu só esperava que ele encontrasse paz, parasse de ser obcecado por status e vivesse bem. Era só isso, mas agora ele entendia. Estava acabado, completamente arruinado. Ele havia levantado a mão contra mim, agredido a futura princesa herdeira de uma monarquia europeia, e as consequências seriam implacáveis. Charles segurou minha mão com força, a voz tremendo de emoção. Dana, estou aqui, aguente firme, todos estão esperando por você. Vanessa tinha perdido completamente o controle. Ela gritava e se debatia em direção a Charles.
Príncipe Charles, ela está te enganando. Dana não passa de uma vadia. Ela só sabe manipular homens. Lorenzo a rejeitou porque viu sua verdadeira natureza. Olhe para mim. Sou 100 vezes melhor que ela. Eu entendo os homens melhor do que qualquer um. Antes que pudesse terminar, Charles se virou e a chutou no estômago. Dessa vez, ele não se conteve. Vanessa voou pelo salão como uma boneca quebrada, caindo sobre uma mesa com um baque nauseante. Taças de vinho e água se espalharam, e ela se contorceu no chão, gritando de dor. Charles a encarou friamente, erguido acima dela como um carrasco. Você não disse que essa ideia foi sua? Ele disse com voz gelada. Então você pode experimentar você mesma. Cortem o rosto dela, quebrem as pernas dela e a joguem nas favelas. Vanessa estava apavorada, curvando-se freneticamente no chão enquanto implorava por misericórdia. Vossa Alteza, eu errei! Eu não sabia que ela era sua princesa! Dana, me desculpe de verdade. Por favor, me salve mais uma vez. Serei sua serva, sua escrava, farei qualquer coisa. Mas eu já tinha perdido a consciência. Não haveria segunda chance para salvá-la. Os médicos começaram a me mover em uma maca. 10 minutos depois, fui transferida para a suíte hospitalar mais luxuosa de Nova York. Médicos militares franceses ficaram ao meu lado, enquanto uma segunda equipe de especialistas internacionais já estava a caminho, com chegada prevista em menos de uma hora. Quando acordei novamente, a primeira coisa que vi foram os olhos vermelhos e marejados de Charles. Ele claramente tinha chorado e, pela aparência exausta, não tinha dormido a noite inteira. Ele apertou minha mão com força, a palma quente acariciando minha testa. Sua voz era baixa e rouca. Querida, você me assustou até a morte. Você não sabe o quanto eu estava apavorado? Achei que você poderia me deixar. A culpa é minha. Eu não te protegi. Enquanto falava, ele baixou a cabeça e a encostou contra meu peito, como uma criança ferida em busca de conforto. Aquele era Charles, o imponente e decisivo príncipe da França. E ainda assim, naquele momento, parecia frágil e vulnerável. Só eu sabia a profundidade do medo e da dor enterrados nele. Anos atrás, ele estava no altar, de mãos dadas com a mulher que amava. No momento em que colocou o anel em seu dedo, tiros ecoaram. Ela se jogou na frente dele e levou a bala destinada a ele. Aquele único instante transformou a vida de Charles em um pesadelo. A mulher que ele amava, o casamento com que sonhava. Tudo desapareceu em segundos. Embora o rei tenha executado vários responsáveis em retaliação, isso não trouxe a vida dela de volta. Desde então, só restaram frieza e silêncio. E nenhuma mulher conseguiu se aproximar dele desde então. Até que ele me conheceu. Nos encontramos pela primeira vez em uma rua tomada por tiros. Naquele dia, arrastei um Charles trêmulo para um porão para se proteger. Apesar de seu corpo imponente, ele se encolheu nos meus braços como uma criança assustada, murmurando repetidamente. Não. Alice, por favor, não me deixe. Segurei-o com delicadeza e dei tapinhas em suas costas, sussurrando palavras de conforto. Eu não vou embora. Vou ficar com você, sempre. Naquele dia, sob minha voz calma e meu toque gentil, Charles finalmente adormeceu, profundamente, em paz. Israel Reddit. Quando acordou, me olhou com olhos afiados e penetrantes. Tudo o que disse foi: obrigado. 2 dias depois, ele veio me buscar pessoalmente, dizendo que havia preparado um jantar para me agradecer. Fiquei confusa. Um jantar de agradecimento? Na casa dele? Mas o carro parou diante de um castelo. Foi então que percebi. Eu, sem saber, havia salvado o príncipe Charles da França. Naquela noite, Charles me convidou para um jantar formal como um verdadeiro cavalheiro. Depois, me conduziu a um salão repleto de tesouros inestimáveis, joias raras e artefatos brilhando sob luz suave. Ele esfregou as mãos, visivelmente nervoso, e disse: Dana, você pode escolher qualquer uma dessas joias que quiser, mas tenho um pedido egoísta. Você aceitaria? Pisquei, confusa. O que ele poderia querer de mim? Charles hesitou por um longo momento, corou e finalmente disse: Você poderia me segurar para dormir de novo, como da última vez? Se eu não soubesse quem ele era, teria pensado que era apenas um pedido absurdo. Mas logo ele, atrapalhado e ansioso, começou a explicar. Pouco a pouco entendi tudo. Por trás da imagem poderosa do príncipe Charles havia um homem assombrado. Cada vez que fechava os olhos, revivia aquele momento. Os tiros, o sangue, Alice caindo diante dele em seu vestido de noiva. Desde então, mal conseguia dormir. Nenhum médico ajudou. Chamavam isso de estresse pós-traumático, uma ferida que só ele conseguia suportar. Naquele dia, o tiroteio na rua despertou todos os seus medos. Ele se separou dos guardas, e por coincidência eu o encontrei e o protegi. E naquela noite, por minha causa, ele dormiu em paz pela primeira vez em anos. Olhando em seus olhos suplicantes, não consegui dizer não. Então o segurei enquanto ele adormecia novamente, mas nunca toquei em uma única joia daquele quarto. Eu dizia a mim mesma que era uma pequena contribuição para a amizade entre América e França. Daquele dia em diante, Charles passou a ficar comigo como se fosse cola. Sempre que eu perdia a paciência ou tentava rejeitá-lo, ele me olhava como um menino ferido, com as mãos abertas, sem saber o que fazer. Dana, eu realmente te vejo como uma amiga de verdade. Você não pode simplesmente me deixar sofrer assim. No fim, não tive escolha a não ser me mudar para o castelo dele. Todas as noites, eu esperava ele dormir antes de sair silenciosamente. Aos poucos, percebi que Charles não era o homem assustador que as pessoas imaginavam. Pelo contrário, ele era gentil, paciente até com os empregados, e me tratava como uma amiga comum. Conversávamos e ríamos como qualquer outra pessoa.
Achei que, uma vez que ele superasse lentamente seus demônios internos, eu poderia sair do mundo dele em silêncio. Até o dia em que recebi uma gravação de voz de Vanessa. Naquele dia, desabei, soluçando como se meu coração tivesse sido rasgado. Charles me segurou durante a noite, sussurrando suavemente. Dana, você é a mulher mais gentil que eu já conheci. A melhor mulher do meu coração. A partir daquele momento, nossos papéis se inverteram. Ele passou a ser quem me confortava. Ele me levava para cavalgar. Me guiava pelas florestas românticas da França, tentando aliviar a dor no meu coração. Então, um dia, Charles se ajoelhou diante de mim, colocando um anel de esmeralda verde escuro no meu dedo. E eu não disse não. Não só porque ele era um príncipe, mas porque sempre foi gentil e atencioso. Eu acreditava, de verdade, que ele seria um bom marido. Acariciei suavemente seu cabelo e sussurrei. Charles, não se culpe. Isso não foi sua culpa. Eles estavam atrás de mim. Antes do casamento, Charles me alertou sobre os riscos. Ser esposa dele significava viver sob ameaça constante, talvez até assassinato. Por isso, mantivemos a cerimônia pequena e privada. Em público, ele insistiu que eu ficasse fora dos holofotes. Pela minha segurança e pela minha família, não contei a nenhum amigo. Se não fosse essa viagem envolvendo um acordo de energia renovável e meu desejo de voltar para casa, talvez ninguém jamais soubesse que eu havia sido uma princesa. Meus pais correram para o hospital e explodiram de raiva. Eles amaldiçoaram Lorenzo, chamando-o de monstro que quase lhes custou a vida do precioso neto. Eles pegaram Aaron nos braços e o cobriram de beijos, segurando-o como um tesouro. Felizmente, Arthur não estava gravemente ferido, apenas ferimentos externos. Os médicos disseram que ele estaria estável o suficiente para ser transferido para um quarto comum em alguns dias. Lorenzo, embora espancado quase até a morte, de alguma forma conseguiu se apoiar em uma bengala e pediu para me ver. Eu não queria. Mas Charles insistiu. Disse que eu merecia a chance de enfrentá-lo, de vê-lo humilhado. Ele me ajudou a sentar na cama e ordenou que os guardas deixassem Lorenzo entrar. Lorenzo parecia pálido como um fantasma. No momento em que me viu, caiu de joelhos com um baque. Dana, agora eu lembro de tudo. Você era quem eu realmente amava. Eu tinha um distúrbio de memória. Por favor, me dê outra chance de consertar as coisas. Eu estava doente. Não sabia por que desenvolvi uma segunda personalidade. Mas agora está tudo claro. Éramos o casal verdadeiro. Dana, não espero que você seja minha esposa novamente. Só me deixe me redimir. Deixe-me te servir como um irmão leal. Vou dedicar minha vida para compensar você. Por favor. Soltei uma risada fria. Nunca imaginei que Lorenzo pudesse ser tão descarado. Agora ele me chamava de irmã? O quê? Ele esperava que o príncipe da França o chamasse de irmão também. Nojento. A expressão de Charles escureceu. Sem hesitar, ele chutou Lorenzo com força, fazendo-o cair. Imundice! Você acha que merece ser irmão da minha princesa? Você! Patético! Lorenzo se ajoelhou rapidamente, agora implorando a Charles. Vossa Alteza, eu juro, não estou tentando me aproveitar. Eu realmente me arrependo de tudo. Se não for aceitável, então que a Dana me trate como sobrinho. Vou honrar e servir vocês dois como família pelo resto da minha vida. Ouvir seu discurso delirante quase me fez engasgar. A audácia de tentar se redimir rebaixando o próprio status. Agora, a sobrinho. Que pena. Não havia lugar na família Vaughn para alguém desonrado como ele. Antes que eu pudesse falar, meu pai deu um tapa forte no rosto de Lorenzo. Saia, Lorenzo! Confiei minha filha a você, e você a machucou repetidas vezes. Sempre do lado daquela raposa. Você é mesmo humano? O olhar de Charles ficou gelado enquanto ele encarava Lorenzo. Lorenzo, você agrediu a princesa consorte e feriu intencionalmente o príncipe herdeiro. Vou reportar isso ao Ministério das Relações Exteriores. Você será punido adequadamente. O rosto de Lorenzo ficou pálido como papel. Ele quis implorar a Charles, mas se encolheu diante da presença intimidadora dele. Em vez disso, voltou-se para mim com olhos de pena. Dana, nós crescemos juntos. Você realmente tem coragem de me mandar para a prisão? Você não lembra? Quando éramos crianças, eu sempre guardava meu chocolate para você. Quando chovia e você tinha medo de trovões, eu era quem te confortava para dormir. Como você pode esquecer tudo isso? Você é gentil, Dana. Você não ia simplesmente ficar parada me vendo cair assim, ia? Olhei friamente para ele e apontei para as grossas bandagens enroladas no meu rosto. Quer falar sobre afeto? Você viu sua noiva cortar meu rosto. Você ficou ao lado dela enquanto ela me humilhava e me batia. Você fingiu amnésia e terminou nosso noivado. Essa é sua versão de amor e lealdade. Lorenzo, no momento em que você abraçou Vanessa no casamento e a chamou de seu verdadeiro amor, acabou para nós. Quanto a conspirar com ela para agredir membros da família real francesa, você vai pagar por isso. Você merece toda a punição que vier em sua direção. O rosto de Lorenzo congelou em descrença, mas ele ainda se recusava a desistir. Dana, eu sei que estava errado. Por favor, me dê só mais uma chance. Juro que vou cortar todos os laços com aquela mulher miserável. Só vou ser bom para você daqui pra frente. Um sorriso frio se formou nos meus lábios. Lorenzo, alguém já é bom comigo. Não preciso da sua versão patética de amor. A única razão de você ainda estar vivo é porque Arthur vai ficar bem. Senão, eu mesma teria te matado. Ao ouvir isso, a expressão de Lorenzo desmoronou. Percebendo que eu não havia amolecido nem um pouco, ele finalmente perdeu o controle. Dana, não seja idiota. Você realmente acha que o Charles te ama? Você é só uma substituta. Lá no fundo, você sabe disso. Você é uma garota comum, sem origem, sem beleza, sem talento. Como um príncipe poderia amar alguém como você?
Ele só está brincando com você. Mas se você me perdoar agora, vou te ajudar a controlar as finanças de Charles. Serei seu aliado mais forte. Isso só vai te beneficiar. Não pude deixar de rir. De onde vinha tanta confiança? Peguei meu celular, abri os documentos assinados e enfiei na cara dele. Charles já transferiu 60% dos bens dele para mim e para o nome dos nossos filhos. Para que exatamente eu preciso de você? As pupilas de Lorenzo se dilataram enquanto ele murmurava, incrédulo. Não, isso é impossível. Ele é um príncipe francês. Por que ele te daria tudo isso? Você não tem nada. Por que ele te amaria assim? Mas ele nunca entenderia. Amor não era sobre aparência ou riqueza. Era sobre cuidado, sobre valorizar alguém profundamente. E eu não devia explicação a ele, que ele apodrecesse em seus delírios. Lorenzo, nem todo mundo é tão imundo e sem vergonha quanto você. Você até fingiu uma personalidade dividida só pra ficar com sua amante. Você acha que merece perdão? Lorenzo ficou paralisado, completamente sem palavras. Talvez nem ele mesmo soubesse mais como justificar suas ações. Nesse momento, os guardas arrastaram uma Vanessa ensanguentada. Perguntaram como lidar com ela. Considerando o status de Charles, eu não queria que ela fosse espancada e jogada nas favelas. Virei-me para Charles e disse calmamente: já que eles estão tão apaixonados, levem-nos para tirar a certidão de casamento, que passem o resto da vida juntos. No momento em que Lorenzo ouviu isso, entrou em pânico e começou a balançar a cabeça freneticamente. Eu não vou me casar com aquela mulher má, Lorenzo gritou. Foi tudo ideia dela. Dana, eu não quero ela. Você é a única que eu amo. No momento em que ele disse isso, Vanessa se jogou sobre ele. Loren, por favor, pare de ser iludido. Dana agora é a princesa consorte. Ela está fora do seu alcance. Você nunca conseguiria alcançá-la. Eu sou quem realmente te ama. Case comigo. Não me importa o que você perdeu. Mas Lorenzo a afastou como se fosse uma praga. Cai fora. Se não fosse por você me seduzir, eu nunca teria deixado ela. Se não fosse por você, eu ainda seria o homem mais rico do país. Talvez até tivesse tido gêmeos até agora. Sua mulher miserável. Você me mandou fingir amnésia, mentir para ela, dizendo que te amava demais para te deixar. Você disse que quando chegasse a hora certa, eu poderia recuperar minha memória, e ela ainda assim me seguiria. Os olhos de Lorenzo arderam vermelhos de raiva, enquanto chutava Vanessa repetidas vezes, cada golpe mais cruel que o anterior. Ela rolou no chão, gritando por misericórdia. Então, de repente, seu rosto se contorceu em um rosnado, os olhos fixos nele com fúria. Lorenzo, você merece apodrecer na prisão sem nada no seu nome. Como ousa me bater? Você é o verdadeiro lixo aqui. Dana cresceu com você por 20 anos e te tratou como ouro. Mas tudo que eu precisava fazer era te bajular um pouco, dizer que te admirava, e você me seguia como um cachorro. Eu te disse para fingir amnésia, e você fez. Eu te disse para amaldiçoar a Dana, e você amaldiçoou. Eu te disse para bater nela, e você bateu. Você é um cachorro, obedecendo assim ao seu dono? Tudo o que você está sofrendo agora, você merece. Dana teve sorte de nunca ter ficado com um animal como você. Você só merece morrer atrás das grades. O rosto de Lorenzo ficou de um tom esverdeado assustador. Ele balançou a cabeça violentamente. Não, não foi assim. Foi você, sua mentirosa imunda. Você disse que seria mais obediente que a Dana. Você disse que eu podia fazer o que quisesse com você na cama. Foi você quem me tentou. Você que destruiu tudo. Gritando, ele avançou contra Vanessa, montando sobre ela e batendo sua cabeça repetidamente no chão. Vanessa gritou, xingou e revidou, mas sua voz logo se calou. O sangue escorria livremente de sua cabeça, formando uma poça carmesim ao redor. Espirrava nas roupas e no rosto de Lorenzo. Ele se virou para mim, selvagem e descontrolado. Dana, eu já matei a mulher que te machucou. Ninguém jamais vai se meter entre nós de novo. Por favor, só me perdoa. Se eu olhar para outra mulher de novo, corto meus olhos. Charles finalmente teve o suficiente. Ele avançou furioso e deu um forte chute no peito de Lorenzo. Dana é minha esposa agora. Você ousa olhar para ela assim? Você deve estar cansado de viver. Mas Lorenzo parecia imune à dor. Ele rastejou até mim como um louco, sangue espalhado pelo rosto. Dana, não me deixe. Eu estava errado. Você é a única que eu realmente amei. Você é quem deveria ter sido minha esposa. Olhei para a mão estendida dele e a afastei com toda a força. Lorenzo, agora você é um assassino. Você agrediu um membro da família real francesa e ainda tem a audácia de falar de amor? Você me enoja. Virei-me, sem lhe lançar outro olhar. Homens como ele, sem vergonha e vis, eram do tipo que podiam arruinar sua alma só por existirem na sua vida. Charles veio até mim, segurando minha mão com preocupação. Meu amor, você machucou a mão. Não fique brava da próxima vez. Deixe que eu dê a surra. Você só observa, tá bom? Com isso, ele deu um tapa de costas em Lorenzo com tanta força que ele voou 3 metros pelo quarto. Depois veio outro chute, e outro, até que Lorenzo ficou encolhido no chão, ofegante como um cachorro moribundo. Charles acenou para os guardas. Mandem-no para a polícia. Mordomo, cuide dos detalhes. A notícia dos crimes de Lorenzo se espalhou rapidamente. As pessoas o evitavam como a peste. Ninguém mais falava seu nome. Até seu advogado mal fez esforço para defendê-lo. 2 semanas depois, o tribunal o condenou à prisão perpétua. Ele entrou na prisão gritando como um lunático, alegando ser o homem mais rico do país, irmão da princesa consorte. Mas em poucos dias, foi encontrado morto em sua cela. Olhos arregalados de terror, encarando o vazio. Quando soube da notícia, eu estava com Charles e nossos 2 filhos, visitando pontos turísticos de Nova York sob a escolta pessoal do prefeito. O prefeito segurou minha mão calorosamente e disse: Vossa Alteza, os milhões de cidadãos de Nova York contam com você.
Em nome deles, agradeço a você e a Sua Alteza por investirem em nossa cidade. Charles envolveu meu braço com carinho. Prefeito, a cidade natal da Dana também é minha cidade natal. Eu prometo. Vamos transformá-la na cidade mais bonita que existe. O prefeito sorria de empolgação, o rosto iluminado de alegria. Seu sorriso ofuscava até o pôr do sol. Olhei para Charles e sorri. Então era para isso que serviam todos os desvios, para encontrar alguém realmente digno. Felizmente, o destino foi bondoso. Isso garantiu que eu nunca perdesse quem mais me amava. Fim, que Deus te abençoe.